Pessoal, meu nome é Renato Cunha, eu sou diretor do portal Projetos de TI e cofundador do antigo grupo Projetos Ribeirão e atualmente Agile Practice Center. Nosso grupo ele é formado por importantes formadores de opinião e serve como espaço de divulgação de ideias, capacitação, projetos e o mais importante, a colaboração mútua. E através dessa colaboração, nós criamos o Instituto Convida, que faz parte, né, do Project Agile Center, do Agile Practice Center, perdão, e através desse grupo nós estamos formando, então, essa nossa mesa redonda virtual. Convido vocês a participarem do grupo do Telegram, que está aí na tela, né? E o tema da nossa mesa redonda de hoje é carreira e projetos na área de BI, né? Nós contamos com a ajuda das pessoas aqui envolvidas no nosso projeto e apresento para vocês o Fernando Máximo. O Fernando ele é graduado pela USP em computação e pós em marketing pela ESPM, é empreendedor, possui experiência generalista em tecnologia da informação, com ênfase em gestão de portfólio em grandes empresas, consultorias, indústrias de base e telecom. Fernando, muito bem-vindo e deixo a palavra com você agora. Valeu, obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer a moderação aqui do grupo. Vou começar apresentando aqui os nossos participantes aqui que vão ajudar e vão responder as perguntas de vocês, né? Então, desde já, fiquem à vontade para fazer as perguntas pelo nosso chat, tá ok? E aí a gente vai respondendo ao longo do webinar, ok? Então, a gente tem aqui o Gabriel, ele é mestre em Ciência da Computação pela Unesp, analista de BI e líder técnico, com mais de 5 anos de experiência no mercado, além de ser voluntário e mentor no Agile Practice Center. Temos também o Thales, ele é engenheiro de produção pela UFMG, pós-graduando em BI e Analytics pela PUC Minas, e também é voluntário aqui no Agile Practice Center, como todos nós aqui, além de ser Squad Leader de BI. E o Matheus, mestre em Ciência de Computação pela USP, cientista de dados com experiência em análise de grandes volumes de dados e modelagem preditiva. Ok? Bom, então, bom dia, pessoal, bem-vindos. Temos aqui algumas perguntas que tanto os nossos mentorados fizeram, quanto o público em geral, né, que também foi convidado para esse webinar. E vamos começar com uma introdução a respeito do que é, né, o que seria esse mundo de dados, o mundo de BI. A gente ouve tanta sigla por aí, né? Então, quando a gente fala em dados, o que significa, né? Quem aí do mercado tem um pouco mais de tempo, enfim, já ouviu falar de BW, DW, BI, e mais recentemente Data Lake, enfim, tem diversas outras siglas aí. Como que elas se relacionam, o que significa? Gabriel, você poderia responder para a gente? Opa, bom dia, Fernando. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante aí, respondendo as perguntas e contribuir também com a carreira do pessoal que está assistindo a gente. Sim, posso responder sim essa pergunta, Fernando. É uma sopa de letrinhas, né? A gente pode brincar aí com esses monte de siglas e tudo mais. Então, eu vou passar por algumas e tentar deixar alguns termos mais claros para a gente começar com isso, né? Então, acho que, começando pelos termos aí, você citou o BI, né, Data Lake, DW, né, na verdade. Então, começando pelo mais simples, né, BI é a sigla para Business Intelligence, ou em português, que nem a gente traduz, ela ficaria como inteligência de negócios. Então, essa é a área aí que trabalha com dados, que ela é responsável por
vamos falar assim, olhar os dados do passado, né? A gente brinca que a Data Analytics como um todo, né, ele tem toda uma transição do dado, das fases dos dados e tudo mais. Então, dividindo em dois mundos aí, que hoje em dia já está muito mais segmentado, mas simplificando, né, a gente teria o BI, que ele pega os dados e entende o que aconteceu no passado, e a gente teria o Data Science, que ele pega os dados e prevê o futuro, projeta esse futuro, né? Então, essa primeira sigla é referente a essa área aí que utiliza dados para entender o passado e tomar uma decisão estratégica a partir desses dados. O DW, né, que é a segunda sigla ali, seria o Data Warehouse. Ele é o armazém de dados ali estruturados e prontos para serem analisados. A próxima sigla seria Data Lake, né, Fernando? Foram os três citados, BI, DW e Data Lake. E o Data Lake seria também uma casa de dados aí, mas aí já trazendo dados tanto estruturados quanto não estruturados. Então, o que são dados estruturados e não estruturados? O estruturado, eu acho que é o mais simples da gente entender. Vamos pensar assim, que o dado venha naquele formato que ele vem no Excel, né? Explicando aí para o usuário mais comum que tenha conhecimento apenas de Excel. Então, quando o dado está estruturado em colunas, ele é o dado estruturado, que nem já citei no nome, né? Estruturado em colunas. Enquanto isso, o dado não estruturado seria aquele dado em N formatos, sem uma estrutura fixa que está armazenada ali no Data Lake, né? Então, nesse dado pode conter fotos, arquivos do tipo JSON, XML, e por aí vai. Então, passando um pouquinho por essa sopa de letrinhas aí, esses três termos representam isso na parte de dados aí, Fernando. Bacana, obrigado, Gabriel. Acho importante, né, a gente entender e contextualizar um pouco, porque a gente tem um público bastante diverso aqui, né, não somente da área de TI, que também pode e tem bastante interesse no assunto, né. Aí, migrando um pouquinho já, né, a gente recebeu várias perguntas aqui, né, sobre a carreira, né, que é o tema do nosso webinar, né, sobre o mercado, como começar, como migrar para a área, né. E aí eu queria perguntar para o Thales aí, para nos ajudar a entender, começar a fazer esse discovery aí e ajudar o nosso público, né, nossos amigos da audiência, quais seriam as perspectivas atuais, né, nesse mercado e para a profissão, né, de quem quer entrar para a carreira aí de dados, né, tanto cientista de dados, enfim, e outros cargos aí que a gente vai falar também. Quais seriam as perspectivas de mercado e qual que é a importância da área de dados para um profissional de TI? Beleza. Primeiramente, bom dia, pessoal. Um prazer aí estar falando com vocês. Espero que eu consiga agregar de certa forma aí para a carreira, seja para quem quer entrar na área, para quem quer se desenvolver. Espero estar podendo contribuir com vocês. Bom, o mercado de dados hoje ele é muito promissor, né? Acho que com a questão da pandemia, as empresas foram forçadas aí a estarem migrando para o home office, e a gente tem vivido uma digitalização ou uma aceleração da digitalização cada vez maior. E isso, consequentemente, acaba gerando, o volume de dados acaba crescendo bastante, e as empresas que buscam se desenvolver, buscam ser líderes de mercado, ter um diferencial competitivo, elas precisam usufruir desses dados de uma maneira assertiva para apoiar e suportar a tomada de decisão. E com isso, nós, né, do mercado de dados, a gente está sendo cada vez mais assediado, seja dentro das próprias empresas ou outras empresas que estão buscando acelerar essa questão de dados dentro delas. Então, a perspectiva é bastante positiva para quem quer entrar. É um mercado que está tendo alta demanda de bons profissionais e oportunidades estão surgindo a todo momento. Para migrar, né, para você que queira fazer uma carreira dentro da área, ou quer fazer
um deslocamento aqui para a área de dados, a gente costuma falar que tem duas formas, né? Compartilhando um pouquinho da minha experiência, a minha transição foi de maneira não orgânica, né? Como o pessoal falou, eu sou engenheiro e acabei entrando na área de dados por conta de um programa de trainee, e me encontrei na área de dados. Hoje sou um profissional de TI e é onde eu gostaria de trabalhar. Agora, muitas vezes a gente também tem visto um movimento de uma transição um pouco mais orgânica. Isso a gente vê na própria empresa que a gente trabalha e em outras empresas também. Geralmente as pessoas vêm implementando, descobrindo ferramentas, estudando como elas funcionam, tentando aplicar aquilo para o dia a dia, e acabam tendo um conhecimento um pouco mais avançado, se aprofundando naquelas ferramentas, e aí acabam fazendo essa transição. Aí são contratadas para trabalhar especificamente dentro daquela área, mas, como eu falei, a gente está tendo uma popularização muito grande da cultura de dados, as pessoas estão vendo as ferramentas, estão utilizando, e acaba que tem essa possibilidade de fazer uma migração de forma um pouco mais orgânica, né? Você vai aprendendo, transitando ali entre as áreas, até que você se torna, de fato, um profissional de dados. Legal, legal. E, Matheus, quais seriam as habilidades necessárias para um profissional, né, que queira iniciar na carreira de analista de BI? Quais são as habilidades que ele precisa ter para poder iniciar nessa carreira? Bem-vindo. Oi, pessoal. Bom dia, agradeço o convite. Espero poder contribuir também com a mesa. Quando a gente começa nessa carreira, a gente pensa em alguns pilares, né? Primeiramente, tem que ter uma capacidade analítica muito boa, uma capacidade de lógica muito boa, e depois também tem a questão da programação, certo? Você precisa ter os fundamentos para ter um desenvolvimento a partir disso, né? Então, para a minha área especificamente de ciência de dados, eu diria que, além disso, a gente tem que ter conhecimento em estatística, conhecimento em lógica de programação, linguagem Python, linguagem R, e também a questão de visualização de dados, né? Eu acho que é muito importante na nossa área. Quando você vai começar numa carreira dessas, é importante você se dedicar aos estudos, ter muita curiosidade, ser uma pessoa com perfil bem multidisciplinar, porque você também vai ter que lidar com diversas áreas. Então, a partir disso, você consegue construir uma carreira em BI, em ciência de dados, e em TI também. Bacana, Matheus. Quando você fala visualização de dados, eu posso entender que seria transformação entre o dado, né? Já puxando por uma outra pergunta, né? Que seria qual a diferença entre dado e informação, né? Quando você fala em visualização, seria justamente nesta transformação de levar um dado puro, que não tem, assim, uma certa... que você não consegue tirar muito dele, né? E levá-lo para o status de informação, que é justamente quando você o coloca dentro de um contexto. Você poderia dar exemplos para a gente poder diferenciar o dado e uma informação, como trazer, né, para esta visualização, já no caso na empresa, enfim, ou na vida real? Sim, quando você tem dados, eles puramente podem não significar muita coisa, né? Para você transformar isso numa informação, você conseguir fazer um storytelling desses dados, geralmente você tem que realmente aplicar uma visualização. Ou seja, por exemplo, no caso que eu trabalho, né? Ter a questão da plotagem dos gráficos, fazer séries temporais de um comportamento de um cliente da minha empresa. Então, como que estão as vendas de um vendedor do PagSeguro
ao longo do tempo, né? Ele deixou de vender por conta da pandemia, então toda essa questão de visualizar envolve isso. Você ter um storytelling a partir desse dado, né, transformar realmente em informação. Bacana. Pessoal, só lembrando, tá, né, quem está acompanhando aí a gente, muito obrigado novamente aí pela audiência, né, e fiquem à vontade já para colocar as perguntas no nosso chat, tá, que a gente vai respondendo ao longo aqui do curso do nosso webinar, tá bom? Enquanto isso, então, eu vou trazendo as perguntas que a gente já tem aqui, que foram enviadas previamente pelos inscritos, tá? Então, vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui. Tem uma pergunta aqui que chegou: eu atuo como secretário executivo há mais de 8 anos e tenho o desejo de gerenciar projetos na área de TI, após concluir a pós em gerenciamento de projetos. Então, voltando um pouquinho, né? Por onde eu começo? Quais desafios, né? Por onde começa a gente já falou, mas quais desafios que uma pessoa que nunca esteve, né, na área de TI vai enfrentar, né? E que expectativas positivas ela disse, né, que ela pode ter nesta transição. Aí eu deixo aberto aí para quem quiser comentar. Eu vou puxar o gancho aqui, Fernando, e até se eu puder complementar algo que o Matheus disse que eu achei bastante importante aqui, o Thales acho que puxou ali também, já te passo, Thales. Assim, pensando em casos genéricos e também nesse caso a parte dessa pessoa que perguntou, Fernando. O Matheus disse uma coisa muito importante sobre a carreira na área de dados, né? A área de dados, ela é mesclada, ela não é uma carreira de um único segmento, né? Então, você tem que saber de vários setores para estar nela. Então, não adianta só saber de tecnologia e chegar, porque a parte de negócio vai faltar, da mesma forma que só saber de negócio e chegar para trabalhar com dados, a parte de tecnologia vai faltar. Então, assim, se você souber um pouco de negócio, um pouco de tecnologia, já está ali no momento que você pode iniciar, que já é algo... E se você não souber de uma das duas áreas, também você pode iniciar, só que você vai ter que agregar a outra área que falta, né? Quando a gente fala de negócio, é um negócio em que você vai atuar. Então, o Matheus falou ali da área financeira, então, se você vai atuar na área financeira, você precisa saber algumas coisas mais técnicas da área financeira e tudo mais. Aí, indo para a pergunta, né, com relação a estar fazendo a pós-graduação e aí entrar no mercado. Eu acho que faz todo sentido, e não só após concluir a pós-graduação em gerenciamento de projetos, né, eu acho que durante a pós já é um momento que pode startar isso, que ajudaria muito no conhecimento que ela está obtendo pelo curso, né, por quê? Às vezes um erro, não vou falar que é um erro exatamente, mas é uma coisa que a gente que está estudando ainda, lá na graduação ou na pós-graduação, quando está entrando na área de dados, de tecnologia em geral, né? A gente comete esse pequeno erro aí de ou só estudar, ou só ir para a parte prática e também não fazer um misto dos dois, né? Eu acredito que, assim, estudar é muito importante nessa área, né? Aprendizado contínuo e tal. A tecnologia é algo que nunca para, a cada 6 meses tem uma mudança aí muito grande no setor. Mas você pode estudar e ir procurando a parte prática também para entender como funciona, para entender do que você gosta e para conseguir direcionar seu estudo para esse caminho e se tornar um especialista na parte que você mais gosta. Tecnologia é um setor, um segmento muito amplo e que você tem N sub-áreas, você vai ter que escolher uma. Tinha um professor na faculdade, o Matheus vai lembrar, ele falava sempre que não dá para saber tudo de computação, porque é muita coisa. Então, eu acho que a recomendação que eu trago nessa pergunta aí é estudar é muito bom, é um caminho, é um começo a ser seguido aí, mas já vai começando a se inteirar da área, participar de
de mesas que nem a gente está promovendo aqui, de até mesmo de projetos para entendendo como é, e vai focando o estudo para esse caminho, que na hora que terminar o estudo você vai estar preparado, 100% preparado, e vai conseguir entrar na carreira da melhor forma possível. Acho que seria isso. Legal, obrigado, Gabriel. Bom, chegou uma pergunta. Me permite complementar aqui. Claro. O Gabriel falou muito bem da parte de estudos e tudo mais, assim embaixo que ele falou, mas complementando aqui com o viés de gerenciamento de projeto, essa pergunta veio de uma secretária executiva que está fazendo uma pós-graduação em gerenciamento de projetos e quer entrar numa área de TI. Não é via de regra, mas geralmente projetos em TI são conduzidos utilizando metodologias ágeis. E as metodologias ágeis, por sua vez, elas trabalham com erro de forma diferente do gerenciamento de projeto tradicional. É uma cultura que lida com erro de maneira positiva. Então, são ambientes que geram um contexto um pouco mais colaborativo, e a cultura do erro, você trabalha aquilo como um passo importante na sua jornada de desenvolvimento. Então, não é você errou, você vai pagar por isso, você é passível de punição. Não, dentro da metodologia ágil, nos projetos de TI, a gente trabalha o erro como um passo importante e necessário para que você esteja sempre evoluindo e se desenvolvendo. Então, uma expectativa positiva é isso. Caso você entre na área de TI e adote a metodologia ágil como gerenciamento de projeto, você vai ter essa cultura do erro como algo, não que você vai estar sempre errando, né, buscando o erro, mas você trabalha o erro como algo importante na sua jornada e que vai ser necessário para você estar sempre evoluindo e não cometa esse erro mais. Então, tem essa colaboração, tem um ambiente mais saudável para a gente se desenvolver. Bacana, né? E agregando também, né, dentro da metodologia ágil, né, do Scrum, que é uma delas, né, a gente tem uma cerimônia que chama retrospectiva, né? Então, justamente, a cada interação que dura, né, entre 2 e 4 semanas no máximo, né, quando a gente já faz uma entrega, né, a gente sempre faz uma retrospectiva. Então, o prazo para a gente entender aquilo que foi feito de bom e aquilo que pode ser melhorado, ele é curto, e aí a gente vai tendo sempre a melhoria contínua, né, a cada nova interação. Legal, obrigado. Passando uma pergunta que chegou aqui para a gente, do Rogério Lorenzon. Obrigado, Rogério, pela pergunta. Ele faz o seguinte questionamento, né? Quanto o LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que já está vigente, né? E é bem recente, né? Uma regulação aí que o governo brasileiro colocou já, trazendo também algo que já era uma prática, né, no mercado internacional para proteger os dados, né, pessoais. Como que esta lei impactará ou já impacta a atividade FIM, tanto em relação ao BI, ao Business Intelligence, quanto no Data Science? Quem puxa essa? Bom, posso falar um pouquinho? É uma pergunta bastante importante, muito boa, parabéns ao Rogério. Impacta totalmente, né? Impacta totalmente. A legislação, a LGPD, ela vem justamente para regular esse mercado. Ela vem como uma consequência aí, o mundo já estava se organizando isso com a GDPR, já está em vigor aí há alguns anos, e o Brasil, recentemente, mais precisamente no final do ano passado, ela entrou em vigor para também regular esse mercado. A gente é impactado de forma, assim, tudo que a gente faz agora tem uma preocupação com o LGPD, né? Se o titular do dado consentiu o direito a você trabalhar com aquilo, eventualmente você tem que trabalhar com anonimizações de dados, né, para você não conseguir identificar ali o titular com eventuais outros dados de padrão de consumo, de negócio que ele tem. Então,
Hoje não tem criptografia também, né? Criptografia para os dados trafegarem com segurança, né? Além da anonimização. Então, hoje, toda e qualquer atividade que a gente atua na área de BI, a gente não desenvolve nada sem conversar com o time de segurança da informação, sem conversar com o time de compliance, sem conversar com o DPO, que é o Data Protection Officer. Então, hoje, todas as atividades que a gente faz, a gente tem uma preocupação com a legislação e a gente quer ficar compliance, porque é algo novo, são multas pesadas, que podem chegar aí até 50 milhões ou 2% do faturamento das empresas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim. E vamos sofrer um pouco. Ainda é novo no Brasil, tem muita coisa que ainda está sendo desenvolvida, a NPD está sendo construída. Então, vamos ter aí um período de flexibilização, não flexibilização, né, mas de um cuidado maior até, entre aspas, aí, a lei pegar e já virar parte da rotina nossa. Posso... Bom, chegou... Pois não? Sim. Bom, em Data Science também impacta bastante, além da questão da criptografia que tem que ter nos dados sigilosos, dados com informações pessoais, importante, se o cliente acabar pedindo para excluir esses dados da base, a gente acaba perdendo também informações históricas. Então, em Data Science pode impactar bastante, desde que o cliente peça para não utilizar esses dados, mas a gente tem trabalhado nisso, né, nas empresas e tudo mais, com toda a governança para que isso não ocorra. Legal, obrigado, Matheus. Mais uma pergunta que chegou aí de projetos de TI. SQL é a única coisa que preciso saber para trabalhar com BI? Puxando essa... Não. A SQL é uma ferramenta, assim, das mais interessantes para exploração de dados direta no banco, no Data Warehouse, no caso, né? Vamos utilizar a sopa de letrinhas, que nem eu falei na primeira pergunta, né? Data Warehouse, no Data Lake, quando o dado está estruturado também, você tem essa possibilidade de fazer as consultas via SQL. Mas não é a única, né? SQL é uma delas. A gente tem N coisas importantes em BI. Vou citar alguns casos e algumas situações e as ferramentas são usadas para essas situações. Então, a gente tem... Vamos dividir em 3 setores. Sempre simplificando, né, falando de uma visão geral, não entrando tanto em detalhes, mas para o pessoal entender mesmo. Então, a primeira parte, ao fazer aí o BI, a análise, seria a construção do Data Warehouse, do Data Lake, do repositório de dados como um todo, para conseguir fazer a exploração de dados. Então, nesse primeiro momento, para extrair dados do sistema legado e jogar nesse Data Warehouse, nesse Data Lake, você precisa das ferramentas de extração, de ETL, que a gente chama. Extração, transformação e carga de dados. Então, aí, como ferramentas de ETL, a gente pode citar Pentaho, a gente pode citar o Talend e inúmeras outras de mercado aí. Essas duas são as que eu já tive a oportunidade de utilizar. Então, essa é a primeira, uma das primeiras ferramentas que é importante, pelo menos, ter o conhecimento de como funciona e tudo mais. Depois disso, com o Data Warehouse pronto, o Data Lake, aí você precisa saber explorar essas informações que estão ali no repositório. Então, o SQL torna-se importante, porque é uma forma de explorar esses dados. Você pode utilizar linguagens de programação, Python e tudo mais. E, por fim, depois que você já explorou, já entendeu o que tem ali, o Matheus pode falar aí, criou um modelo de dados e tudo mais, acho que é muito interessante você mostrar isso, fazer o data storytelling, que nem o Matheus falou e tudo mais, e aí entra a ferramenta de data vis, que seria a visualização de dados, né? Aí você vai ter lá Power BI, Tableau, ClickSense e inúmeras outras que você pode utilizar, Metabase, que é uma ferramenta open source e tudo mais. Então, SQL é a única? Não, não é, mas ela é importante também.
Bacana, bacana. E você já acabou respondendo outras perguntas que a gente havia recebido, que era justamente essa, né? Quais ferramentas são mais promissoras ou que estão disponíveis no mercado, né, para desenvolvimento do BI, né? E são essas aí, algumas, né, que você acabou citando, Gabriel. Bacana. Deixa eu ver, mudando um pouquinho o assunto, né? Aqui tem perguntas sobre a ótica das empresas, né? Então, qual que é a importância, a maior importância do BI para as empresas, né? Qual que é o valor que isso traz para as empresas? E já emendando nessa pergunta, né, que tipo, se as empresas requerem, né, dos profissionais que querem trabalhar nessa área, algum tipo de certificação, e quais são elas? Thales? Bom, eu estava no muro. Bom, sobre a importância para as empresas, o BI ele vem para suportar a tomada de decisão, né? Então, hoje, como eu tinha falado anteriormente, as empresas buscam diferenciais competitivos, né? E para você ter esse diferencial competitivo, você tem que entender muito bem como que funciona a sua organização para você tomar uma decisão que seja mais assertiva, que aí você tenha uma probabilidade maior de sucesso. Então, hoje o BI ele vem para suportar essa tomada de decisão, dando argumentos baseados em dados para você ter esse tipo de análise e tomar decisões pensando aí no contexto externo. Tem uma importância muito grande também para automatizar rotinas, né? Então, hoje, grande parte das empresas toma decisões baseadas em dados, mas é muito diferente de empresas que já têm um processo de BI 100% automatizado, que todo dia o dado chega lá atualizado para o diretor tomar informação, ou empresas que passam horas e horas, ou até mesmo semanas, compilando bases, compilando Excel, dados que vêm de diferentes fontes, diferentes formas, para você chegar num número, né? Então, pensa, qual empresa aí já está um passo à frente? A empresa que demanda uma semana para levar o mesmo indicador para o seu diretor, ou a empresa que todo dia está atualizando ali de forma automatizada, entregando esse dado para o diretor? Então, tem essa questão de como você utiliza o BI também é muito importante. Agora, a segunda pergunta eu me perdi, Fernando. Você pode repetir ela, por favor? A certificação, né, e qual a maior importância do BI para as empresas? Acho que... Sim. Sobre certificações, hoje existe uma série de conteúdos já disponíveis na internet, né? A gente tem plataformas aí como a Udemy, Coursera, tem uma trilha de aprendizado também da Data Science Academy, que são excelentes para quem está querendo entrar na área de dados. E das próprias ferramentas, né? Hoje a Microsoft ela tem uma trilha de capacitação muito boa, tem muito conteúdo no próprio YouTube. Então, certificação por si só, a gente tem uma gama muito vasta, mas também tem muito conteúdo gratuito, muitos canais bons no YouTube. Eu acho que você tem que procurar aquilo que faz sentido, aquilo que vai fazer fit ali com o seu aprendizado, né? Aquilo que você sentir que de fato vai estar aprendendo, vai estar contribuindo para a profissão, para a área que você vai atuar, para que atividade que você vai exercer. Só complementando, Fernando, falando aí das certificações, né? Eu acho que na área de dados é um pouquinho diferente, tá? O pessoal aí diz que é gerente de projetos, Scrum Master, por favor, não fiquem bravos. Mas geralmente nessa área o pessoal tem mais essa visão, assim, da importância da certificação. Então, a pessoa vai trabalhar como Scrum Master, então, às vezes, ela precisa ter uma certificação para comprovar que ela tem conhecimento naquilo e tudo mais. Na área de dados, pelo menos eu ainda não vi essa cultura de, a pessoa precisa ter uma certificação para comprovar que ela sabe sobre dados. O que ela precisa comprovar é que ela sabe ali analisar o modelo, criar uma visualização de dados, criar um modelo, se for necessário, e tudo mais.
Existem algumas certificações aí que começaram a aparecer agora, que eu tenho visto, sobre essas ferramentas de visualização. Então, já existe certificação na área de Power BI, já existe certificação para Tableau, ClickSense não cheguei a ver, mas provavelmente deve existir também, porque segue o mesmo caminho e por aí vai. Mas, assim, hoje em dia ainda o que vale muito na área de dados é o conhecimento mais técnico aí e o conhecimento do negócio, que nem eu tinha falado no começo, que é fundamental para a área que você está aplicando aí. É muito comum o profissional de dados trocar de áreas, né, de segmentos da economia como um todo, muito frequentemente. Então, a parte do negócio, a pessoa vai aprendendo ali, caso a caso, né? Mas a parte técnica é o que vai levando de uma situação para outra, e aí a certificação ainda não tem um peso tão grande quanto para um gerenciamento de projetos. Ô, Gabriel, você falou aí de gente de projetos Scrum Master, mexeu comigo, cara. Falei, ainda avisei, né, Renato? Ó, pessoal, não fica bravo comigo, que mexeu comigo também. Não mexe com gente de projetos Scrum Master, não. Não, mas brincadeiras à parte, né, eu acho que está ficando bem comum, está se desmistificando, né, a questão de que precisa ter uma certificação para comprovar os conhecimentos da pessoa, né, do profissional. Eu acho que muitas empresas já estão adotando o conhecimento técnico que ele realmente tem do que o que ele comprova no papel necessariamente, né? Eu acho que foi legal você comentar isso e deixem aberto também, caso alguém queira complementar. Maravilha. Obrigado, pessoal. Acho que tá muito rico, né, o nosso bate-papo aqui, e é isso mesmo, é um bate-bola, né, de opiniões, e vamos continuar, tá? Eu queria relembrar aí a todos, né, que o nosso próximo webinar já está marcado, está aparecendo aí no banner, né, no dia 9 de junho, e o tema vai ser como a LGPD impacta a sua vida, tá bom? Então, não deixe de se inscrever, participe, compartilhe aí nas redes sociais, enfim, e obrigado mais uma vez aí pela audiência de hoje, pela participação de vocês aqui no chat, nas perguntas. Vamos para a próxima pergunta, então, do Antônio. Quais projetos de dados podem ser transformados em produtos para oferecer para as empresas de pequeno porte? Quem se habilita? Bom, a gente tem que pensar antes em qual área poderia ser aplicado, né? Hoje, falando um pouquinho da área de BI, a gente atua vendendo produtos, né? Hoje, os dashboards que a gente constrói, querendo ou não, são produtos que a gente está vendendo para uma outra área. Projetos de ingestão de dados, no qual a gente está alimentando um data lake, alimentando um data warehouse, como o Gabriel falou, também são produtos que a gente está vendendo para outras áreas. A gente tem conhecimento, eu não posso falar com um pouco mais de detalhe, mas existem empresas que trabalham com modelos preditivos, com análises de consumo, que podem ser aplicadas para pequenas e médias empresas. Por exemplo, uma pequena empresa financeira que quer trabalhar com liberação de crédito para outros. Você pode desenvolver uma análise de crédito, que nada mais é que um modelo de dados, na qual você pode conceder ou não esse crédito com base em algumas variáveis, como o salário da pessoa, quantas pessoas ela tem como dependente, se ela tem dívidas ou não. Então, isso pode ser um produto. Agora, vai depender muito do que é a pequena, qual solução você quer trazer para essa pequena ou média empresa. Legal, obrigado. Até agregando aí, Fernando, o que acontece com essa questão de produtos e, vamos falar assim, uma consultoria para pequenas empresas, o que o pessoal geralmente oferece, né? Que nem o Thales falou. Então, geralmente, não vem os dados como produto, geralmente. Tem algumas empresas que até oferecem. Eles trazem o serviço ali, né? Então, criar um modelo em cima dos dados que você tem, criar uma visualização de dados em cima desses dados também.
E aí, quando tem essa, vamos falar assim, venda de dados, né? Não estamos na LGPD aqui, pessoal, não são dados pessoais. Essa venda ocorre muitas vezes com dados que são públicos. Então, os dados do censo, por exemplo, alguém vai lá, pega esses dados, que há uma grande volumetria, trata esses dados e oferece já tratados para a empresa enriquecer os dados que já tem. Então, geralmente, quando tem algo nesse sentido de oferecer um produto de dados, seria mais ou menos nessa linha. É o que eu já vi aí pelo mercado, né? E aí, volta o alerta, né? Que nem falei, não estamos tratando de LGPD aqui. Se você for oferecer algo tipo dados para a empresa, muito cuidado com a LGPD para não ter um problema dali para frente, né? Que nem a gente falou em outra pergunta aí. A lei já está vigente e é muito importante obedecê-la, porque as multas também vão acontecer. Tem órgãos só para fiscalizar isso. Então, acho que seria nesse sentido. É verdade, se eu não me engano. Puxo para o que você acabou de falar do próximo webinar, que é de LGPD. Então, vamos participar, pessoal, que aí vai ter gente especialista disso para responder as perguntas de LGPD. Legal, é isso mesmo. Eu acho que a vigência da lei, ela já está vigente, né? Mas as penalidades começam, se eu não me engano, ela foi prorrogada por causa da pandemia, começa a partir de agosto deste ano, se não houver nova prorrogação. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente já está trabalhando, né? Todo o sistema DD, todos os sistemas da empresa, pegando aqueles que têm maior risco, né, e já estamos anonimizando, certificando na criptografia do banco de dados, enfim, todos os requisitos, né, que a área jurídica nos passa para poder atender e estar aderente à lei. Legal. Temos mais uma pergunta na tela, que é do Paulo. Chegou a hora de esquecer tudo que aprendemos sobre BI, ele faz referência ao Kimball, e vamos para um novo modelo ou os muito falados data lakes. Abraços. Bom, acho que outra boa pergunta, né? Mas, por favor, Matheus, Gabriel, fiquem à vontade para me complementar se eu estiver falando alguma besteira, mas acredito que não. Hoje, na pós-graduação, tenho visto muitos falado ainda sobre o Kimball. A modelagem dimensional ainda é muito importante e é uma parte, sim, do processo de BI, né? Sim, hoje tem crescido aí uma movimentação para dados não estruturados, né, que são os data lakes. A gente tem os repositórios hoje, mas não independe 100%. Muitas empresas ainda utilizam a modelagem dimensional para fazer seus dashboards, fazer as visualizações de dados necessárias, né? Então, eu entendo que existem os data lakes, estão crescendo, mas ainda uma parte do processo passa por essa modelagem dimensional para você levar o dado para o usuário final. Eu posso complementar. Para a Data Science, a questão de ter todos esses dados é ouro, né? A gente quer o dado da forma mais pura, geralmente sem tratamento, porque aí sim o Data Scientist vai conseguir inferir as informações que ele precisa, as características que ele precisa para criar os modelos. Então, complementando essa pergunta, quanto mais puro o dado, melhor para o Data Science, nesse caso. Bacana, vamos ver mais perguntas. Lá, já está chegando aqui. Obrigado pela participação novamente, pessoal. Espero que estejamos respondendo a contento as perguntas de vocês. Caso fique alguma dúvida, voltem a perguntar, a complementar, que a gente volta no assunto, ok? Então, indo à pergunta do Luiz, que está aí na tela, eu tenho estudado Azure e inteligência artificial. Qual o impacto disso na área de análise de dados? Eu deixo a bola quicando. Sim, bom, é uma pergunta muito interessante. Não só Azure, a gente também tem as ferramentas da AWS. A
questão da inteligência artificial para análise de dados é bem importante. Você consegue criar clusters de dados, né? Você consegue ter análises melhores quando você modela essa informação com algum algoritmo de inteligência artificial. Seja agrupando, seja calculando distâncias entre esses agrupamentos. Então, para análise de dados, eu acho que é bem importante. E a questão do Azure não é a única, né? A AWS também oferece ferramentas muito boas para você visualizar e criar esses algoritmos. Obrigado, Matheus. Próxima pergunta do Alexandre Vilar. Como a linguagem de R e Python facilita no desenvolvimento de BI? É possível ter um desempenho maior no BI com essas linguagens ou SQL e M se destaca? Bom, acho que assim, eu vou falar um pouco do Python. O R eu não tenho tanto conhecimento sobre ele, mas acaba sendo na mesma linha por conta de ser uma linguagem. O Python tem a vantagem dela não ser só aplicada na análise, né? Mas ela pode ser aplicada também na parte de ETL e tudo mais. É possível, né? Então, como eles facilitam, né? O Python pode substituir, talvez, se for necessário, a ferramenta do ETL mesmo, Pentaho, o Talend. É um pouco mais complicado, porque o Pentaho e o Talend eles já trazem componentes prontos para você usar. Ok, no Python também tem as bibliotecas, mas é possível, respondendo a pergunta. O R, o que eu já vi no mercado é o pessoal utilizando ele para fazer análises estatísticas e tudo mais, apenas. Nunca vi o R sendo utilizado em outro momento. O Python também vem muito importante, e aí o Matheus pode me complementar, que eu acho que ele tem mais conhecimento nessa área, quando você vai processar dados massivos no Big Data também, porque você integra o Python junto com o Spark, com o Hadoop e por aí vai, né? E aí, pessoal, se puderem só voltar a pergunta, por favor, que aí acho que faltou um pedaço ali para responder. Obrigado. Se é possível ter um desempenho maior em BI com essas linguagens? Aí vai do foco, né? SQL seria a linguagem para fazer queries ali no banco, especificamente. Você vai precisar integrar o Python com o SQL, não vai trazer mais performance, não vai fazer o select direto no banco com o Python, né? Então, respondendo a questão do desempenho, com relação ao Python e ao SQL, tem esse ponto. E ali o M que eu estou vendo, eu entendo que seja a linguagem M que a gente utiliza lá no Power BI, né? Depois o Alexandre, se não for isso, corrige a gente aqui no chat que a gente volta na pergunta e responde novamente. Mas a linguagem M, eu não vejo ela com maior desempenho, mas eu vejo ela como maior facilitadora para usuários um pouco mais leigos, que talvez não tenham tanto conhecimento em programação. Por quê? Porque ela está lá dentro do Power BI, que funciona muito drag and drop, assim, né? Então, a linguagem M se destacaria não pela performance, mas sim pela facilidade para o usuário. Tentei responder aí. Se o pessoal tiver alguma coisa para complementar, fiquem à vontade. Principalmente o Matheus, na questão do Python, se tiver algum comentário. Sim, eu trabalho com R e Python, basicamente, desde que eu comecei a carreira. O R sempre serviu mais para fazer uma análise mais estatística, plotar gráficos. Geralmente, quando você tem que lidar com grandes volumes de dados, você realmente vai para um Python, né, que nem o Gabriel falou, os conectores com Spark e tudo mais. E também a produtização de modelos de ciência de dados, geralmente a gente faz em Python. A AWS mesmo já tem formas prontas de se fazer isso. O R fica mais para você fazer uma análise, um relatório, criar um markdown sobre as suas análises, e o Python geralmente fica para essa parte tanto produtiva quanto a parte genérica de fazer ETL e tudo mais.
Beleza, obrigado. O Cássio está perguntando aqui se é possível pensar num ambiente de BI agnóstico a ferramentas, serviços. Bom, eu não sei se eu tive o entendimento correto aqui da pergunta. Aí, Cássio, por favor, comenta aí depois, vê se a gente respondeu, que a gente conversa de novo sobre esse assunto. Mas entendo que a pergunta se refere a um ambiente que seja totalmente alheio a ferramentas ou serviços, né? Se é possível fazer um BI alheio a essas ferramentas. Acredito que é possível. Hoje você pode fazer um BI com papel e caneta, só que vai muito da velocidade que você vai implementar isso na sua rotina, na sua empresa. Como que a gente pode estar pensando nisso? Você, com as ferramentas que hoje a gente utiliza, as ferramentas gratuitas, você consegue dar uma celeridade maior no seu processo e você gera resultado mais rápido. Agora, quando você não utiliza essas ferramentas, você vai demorar e vai ter um pouco maior de mais dificuldade para tentar implementar isso. E aí, quando você passa por ferramentas que hoje são gratuitas, você contrata elas, né, nas versões premium, utilizando uma capacidade maior de servidor, você ganha ainda mais celeridade, você ganha outros recursos que agregam aí na solução que você vai implementar, seja de BI, seja de ciência de dados. Sim, até complementando aí, Thales, realmente, né, porque no primeiro momento, na hora que eu vi a pergunta, eu pensei, não é possível sem ferramentas, né, mas aí trazendo, como você falou, se o cara for anotando ali tudo que ele faz, tiver um volume de dados muito, mas muito baixo mesmo, que ele dê conta de só anotar ali as coisas e fazer o BI dessa forma, ok, é uma visão diferente, é um pensamento que eu nunca tinha buscado, mas assim, quando você começa a ganhar volume, mesmo em volume baixo ali, vão falar milhares de linhas só, já não é mais possível o cara controlar ali, e aí começa, né? Aí até puxei aqui, porque tem uma linha de BI que já ouvi falar aí, não concordo tanto com ela, mas é o que aconteceu, né? O pessoal fazia BI dessa forma, talvez, né? Aí anotando tudo que tinha vendido no dia ali e controlava a empresa na caderneta de contabilidade ali. Aí evoluiu um pouco, o pessoal foi pro Excel ali, né? Na caderneta já não está mais legal, vamos fazer isso aqui virar um pouco mais digital, Excel. Aí chegou um momento que o Excel não dava conta, aí surgiu outra ferramenta, e por aí vai. Então, é possível? Era, talvez. Hoje já não é mais, porque a gente está na era da informação, na era dos dados. Né? Você tem Big Data aí muito fácil. Que nem vocês estão mandando pergunta aqui para a gente no canal do YouTube, está gerando dados para o YouTube lá dos usuários que mandaram. A gente está vivendo numa geração muito dados, né? Então, isso aí está sumindo, né? Então, as ferramentas vieram para facilitar, logo elas são bastante importantes, né? Eu totalmente agnóstico hoje com o volume de dados, eu acho que mas não. Gabriel, e quantas empresas a gente não vê que ainda são orientadas a Excel, né? Exatamente. Que tem um fluxo ainda completo de ingestão de dados, colocar num data lake, num data mart. Então, o Excel acabou... Era uma solução provisória que geralmente fica, né, às vezes. Que virou solução legada, né, Matheus? Ela não é mais só provisória. Todo mundo usa, é rapidinho, mexe aqui, mexe ali, tá pronto e não sei. Mas hoje a gente já vê uma série de problemas que isso acarreta depois, né? Principalmente problemas técnicos, né? É que nem, de novo, a gente cai. Tudo depende da velocidade que você quer a coisa. Há 10, 15 anos atrás, o Excel era quem trazia velocidade, hoje já não é mais, né? E por causa do volume, a planilha não aguenta mais, vamos falar assim, se você quiser puxar dados massivos de algum lugar, não vai dar conta, você vai travar o Excel, você não vai conseguir abrir na máquina, e não adianta pegar um supercomputador aí para isso,
a memória do Excel não vira threads no computador, e por aí vai, tem N problemas, né? Então, dentro dessa linha aí, né, o pessoal que a gente está falando, né, o Paulo voltou a perguntar aí, nessa tendência para BI, né, que a infra seja na nuvem, seja cloud, né, e até alinhando, né, com o Big Data também, né, a gente tem um volume de dados gigantesco, que data center, né, aguentaria, né, a escalabilidade, né, o que vocês acham aí desta relação aí? Aí até trazendo, Fernando, acho que é um complemento da pergunta anterior até, né? Naquela linha de evolução que eu falei, caderneta, Excel, depois do Excel surgiu esse primeiro BI tradicional com máquinas on-premise, né? Você tinha ali servidores da Oracle, fazendo BI local, servidores de outros bancos de dados, por aí vai, SQL Server e tal. Só que quando isso ganhou volume, quando isso virou Big Data, começou a ficar inviável, né? Porque para ter um servidor local de banco, um data warehouse local, você tem um trabalho grande para manter ele de pé, né? E aí surge cloud, que você escala muito rápido, que você faz, você tem software as a service ali, você não precisa mais pôr a mão na infra do banco de dados. Isso traz celeridade, isso traz propensão ao Big Data, né? Então, a tendência total dessa nova infra para a área de dados ser em cima de cloud, e isso já é realidade hoje, né, pessoal? Mantendo o local, além do trabalho, tem um custo também, né, Gabriel? Então, sim, você consegue ter uma redução de custo significativa, né, quando começa a trabalhar pensando em cloud, né? Sim, sim. A migração, às vezes o pessoal pensa na hora, migrar vai me dar um trabalho gigante, depois eu tenho que pagar todo mês ali o serviço. Mas assim, se sentar, colocar no papel e ver, pesar, né, vale muito mais a pena a cloud ali, uma cloud governada, você vai calcular o quanto você vai gastar por mês com essa cloud, e é muito menos pessoas também ali gerenciando isso, né? É que nem a gente fala muito, você deixa de ter pessoas fazendo um trabalho ali manual, né, algo que dá trabalho, não traz tanto retorno, e você aloca essas pessoas para fazer análise de dados, em vez de elas ficarem ali consertando o banco que caiu de novo, da 10ª vez no dia aí, né? Na 10ª vez. Não, e assim, parece que quando a gente ouve falar, acha que é coisa de outro mundo, né? Como assim caiu o banco de dados de uma empresa, de uma grande empresa, né? Às vezes fala que uma empresa pequena pode até ser que seja normal, né? Mas é comum hoje no Brasil, principalmente, de que grandes empresas tenham um problema de infraestrutura. E aí, até vinculando, né? Quando a gente vai falar de BI, em grande escala, né? É inevitável não ter que falar de infraestrutura. Pensando ali no cloud, a gente pensa também numa escalabilidade, né? Hoje, talvez, um servidor com tamanho, espaçamento de disco, um banco de dados, processamento, memória, a gente pensa no tamanho um pouco mais limitado, porém, se nós formos pensar lá para frente, pensar no futuro, que isso pode crescer e cresce de forma significativa e muito rápida, pensando em cloud, a gente tem uma escalabilidade muito maior e muito mais fácil e com um custo muito mais reduzido. Maravilha. Pessoal, estamos chegando já quase ao final, temos aí mais 2 minutinhos para concluir o nosso webinar. Acho que está sendo muito rico, né? Várias perguntas chegaram e vamos tentar responder mais uma ou duas aqui. Então, ali tem, no banner, poderia mencionar os melhores de cada um entre o Hyperion Analyzer e o Tableau e o Power BI. Acho que é um tema amplo, né? Mas se a gente conseguir aí objetivamente comentar. Vou puxar de novo, Fernando. Pessoal, desculpem, se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade, tá? Estou puxando aqui várias respostas. O Hyperion, eu infelizmente não conheço, não posso discorrer sobre ele, mas Tableau e Power BI aí já tive a oportunidade de trabalhar com os dois, Fernando. Eu acho que assim, ambos, se a gente pegar o Gartner hoje, né, o Gartner é a escala lá que mede as ferramentas e tudo mais, a gente vai ver que o Tableau e o Power BI
eles estão lá entre os primeiros colocados para visualização de dados e tudo mais. Então, são ferramentas aí que ganharam mercado e que elas estão cada vez mais parecidas, né? Ok, sempre uma vai ter alguma funcionalidadezinha que difere da outra e tal, mas assim, fazendo um comparativo rápido, o Power BI a gente costuma falar que é muito mais fácil para o usuário lá que vinha do Excel e vai trabalhar com o Power BI. Ele oferece várias coisas que no Excel já tinha, Power Query, Power Pivot e por aí vai. Além disso, não vou entrar em mérito de custos e tal, mas o pessoal ainda fala no mercado que ele é mais barato. Enquanto isso, o Tableau ele tem uma facilidade de aprendizado talvez um pouco mais rápida do que o do Power BI. Mas as funcionalidades também são parecidas. Você consegue extrair dados de várias fontes e tudo mais, ter servidor cloud para isso e por aí vai. Então, assim, os dois últimos ali, em tudo que eles já trouxeram, eles estão cada vez mais se igualando, cada vez mais trazendo coisas úteis. E assim, se perguntarem, para qual que eu vou? Tableau e Power BI? Acho que ali vai ser custo-benefício a decisão, porque em termos de técnicos, do que uma ferramenta e a outra oferece, eles vão trazer coisas muito parecidas, muito similares. E aí peço desculpa, mas o Hyperion Analyzer eu não conheço e não vou poder falar sobre ele nesse momento. Excelente. Muito obrigado a todos, pessoal. Relembro vocês, né, o nosso próximo webinar, dia 9 de junho. 9 de junho, né, pessoal? Acho que confundi agora se é 9 de junho ou 6 de junho. Isso, Fernando. 9 de junho. 9 de junho, né? A respeito da LGPD, tá aí, obrigado, tá o banner aí passando. Então, não deixem de se inscrever e compartilhar, né, nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado a todos os participantes aqui, ao pessoal que está de casa ou no trabalho, né? E as perguntas que não tivemos tempos aqui de responder serão enviadas por e-mail, ok? Último aviso, né? Se vocês puderem mandar um feedback a respeito do que vocês acharam, o link também está aí na tela, tá bom? E também vai estar lá no YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Ô, Fernando, desculpa até cortar aqui o encerramento, mas, cara, tá muito bom esse bate-papo e o pessoal ainda tá interagindo aqui no chat do YouTube. E eu queria ver se dá tempo de colocar mais uma perguntinha. Ué, o que vocês acham? Lá. Dá para colocar aqui? Do professor, né, do professor Fábio Luiz Viana. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação. Fernando, deixa contigo aí para tocar essa pergunta e a galera já responder. Tá bem, a gente tinha perguntas a respeito também do como fica, né, daqui em diante, né, o novo normal, pós-pandemia, né, e acho que essa pergunta aí veio... Se vocês falar que tem mais uns 10 minutinhos aí, dá pra gente bater mais um papo aqui, viu? Acho que a galera está interagindo aqui, ó. Se eles toparem, eu tô disponível também. Vamos lá, então, mais 10 minutinhos, então. Aí a gente tenta responder as perguntas. Vamos lá, então. Ah, beleza. Essa pergunta aí, pessoal, vou pedir pro Thales, que é o cara ali que coordena as atividades do time de BI que a gente trabalha, para ele responder sobre a produtividade, que eu acho que ele tem uma resposta bem interessante para dar aí. Vamos lá, então, Thales. Em relação ao trabalho em home office, né? Como que fica, se é possível ter entregas com qualidade trabalhando de casa? É possível sim, Eu acho que o home office ele traz até mais produtividade para a gente, né? Quando a gente está presencial, as áreas de TI geralmente tem vários quadros ali, quadros de Kanban, onde você gerencia com post-it e tudo mais. No home office isso não é possível, né? Então a gente acabou digitalizando também a forma de gerenciamento de projeto. E nessa perspectiva de gerenciar times, facilita bastante, né? Hoje a gente até tem até o BI das nossas métricas, a gente consegue ver a produtividade do time de forma automatizada e dando transparência para a organização como um todo. Então,
da perspectiva de gerenciamento de projeto, eu acho que não tem nenhum impacto. E sobre a nossa rotina no dia a dia, por a gente estar trabalhando sempre com ferramentas que, como foi falado aqui, tem servidores na nuvem, são ferramentas que a gente utiliza só no computador, não tem nenhum impedimento, é fácil fazer reuniões, então as discussões são sempre ricas. A gente sempre tenta, por mais que estejamos no online, a gente tenta replicar um ambiente ali como se fosse do presencial. Então a gente, quando começa a trabalhar, a gente cria uma sala de reunião, colocamos todas as pessoas dentro da sala e é como se a gente estivesse numa salinha ali no presencial, só que cada um na sua casa. Então, tem prós e contras, mas a gente tem trabalhado aí há quase 1 ano e 3 meses dentro do home office, e de forma geral, a gente não tem tido um impacto nas nossas entregas, não, pelo contrário, a gente vê de maneira positiva, e é um movimento que vem para ficar. Então, se a gente for perguntar hoje para os profissionais de dados, não sei se todos querem voltar para o presencial ou não, né? Acho que é uma realidade agora das empresas que a gente está habituado e é uma realidade que veio para ficar. Maravilha. Bom, pessoal, então acho que, como eu disse, né, a gente tem algumas perguntas mais aí, a gente responde por e-mail, né? E eu queria passar a palavra final, então, para cada um de vocês aí, os comentários finais e agradecimentos. Então, vamos lá. Thales? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer aí estar falando com vocês aí nessa manhã. Espero de verdade que possa ter contribuído com um pouquinho aí para a formação de vocês, para alguma coisa dentro da rotina de vocês. Temos o canal aberto, podem me procurar no LinkedIn. Qualquer dúvida que não ficou aqui, responderei aí com o maior prazer. E vi muitas perguntas que chegaram sobre vagas, como eu faço para migrar, muita gente querendo entrar na área de BI, né? E aí eu e o Gabriel trabalhamos hoje no squad de Power BI dentro da Rotobens e vamos abrir vagas em breve. Então, por favor, essas vagas ainda não estão disponíveis no nosso site, mas fica o convite, caso vocês se interessem, comuniquem a gente, mandem o currículo via LinkedIn, a gente direciona para as pessoas responsáveis. Vai ser um prazer contar com vocês aí dentro do nosso time também. Maravilha. Matheus? Oi, pessoal. Queria agradecer a oportunidade, achei muito interessante a mesa. Bom, também fico à disposição no meu LinkedIn, Matheus Lacrosse Oliveira, se vocês quiserem me contactar. Em relação à ciência de dados, na minha empresa a gente está crescendo bastante a área, nós dobramos de tamanho no último ano para cá, isso foi durante a pandemia, então é uma área que está pedindo muitos profissionais. Atualmente temos oportunidades para sênior, se tiver algum cientista de dados que queira fazer o nosso desafio aí de modelagem e entrevista, também fica à vontade para me chamar no LinkedIn. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, acho que o evento foi bastante rico, até vi uma pergunta que apareceu na tela e não foi respondida, se puderem voltar rapidinho, a gente já responde e já finaliza também, só para a pessoa não ficar sem a resposta, a gente também vai tentar responder todo mundo lá no YouTube e tal, e fiquem à vontade, na inscrição tinha nossos LinkedIns e tal, se vocês quiserem entrar em contato, tirarem dúvidas e tal, fiquem à vontade, estou à disposição. Aí só respondendo o Matheus para a gente finalizar, né, ele fala sobre que na empresa em que ele trabalha, a área de manutenção automotiva, né, precisa otimizar a gestão dos ativos da empresa. Quais ferramentas poderiam auxiliar? Matheus, se você conseguir trazer seus dados, pelo menos para uma base, vamos falar minimamente, tá? Não estou falando da construção de um BI aqui, mas de gerenciar esses ativos mesmo. Se você tiver esses dados numa base de dados aí,
tenta utilizar uma dessas ferramentas para começar, o Power BI, o próprio Tableau e tal, e apresentar esse dado de uma forma mais rica aí para a pessoa que vai analisar para fazer a gestão desses ativos. Então, esse aí acho que é um ponto. E aí fica à vontade, se ficar mais alguma dúvida, manda para mim lá no LinkedIn, a gente conversa disso aí, não tem erro não. E é isso, pessoal. Muito obrigado novamente pelo convite, muito feliz de participar aqui com vocês. Espero que tenha agregado para vocês nossas respostas aí, e fiquem à vontade para entrar em contato. Obrigadão, Fernando. Imagina, eu que agradeço a todos. Mais alguém? Yuri, Renato, querem fazer algum comentário? Opa, beleza. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que foi show aí a participação de vocês e principalmente do pessoal que estamos acompanhando, interagiu aí com as perguntas. Muito obrigado mesmo. E aí eu queria passar a bola para o Yuri agora e reforçar que o Yuri estava numa missão paralela aqui com o nosso evento. Ele estava com o filhinho dele ali, tem pouco menos de um mês, né, Yuri? O Ícaro, né? Então, show de bola, conseguir gerenciar esses 2 projetos aqui junto. Então, cara, muito bacana, cara. Obrigado, viu? E deixo a palavra contigo, Yuri. Passar aqui para vocês, né, que nós estamos com vários workshops aí já estruturados ou estruturando. Nós vamos ter workshop de ClickUp, nós vamos ter um outro workshop sobre LGPD e estamos pensando em outros. E não deixe de seguir a gente, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, nós temos o grupo no Telegram, nós temos no Discord também agora, recente, siga a gente também no LinkedIn, nosso portal tem muita riqueza de conteúdo também, e siga nas nossas redes sociais em geral, que a gente está sempre divulgando coisa nova, organizando mesas redondas, workshops, também divulgando nosso programa de mentoria, que a gente está encerrando o nosso primeiro ciclo de 2021, agora no começo de junho, e já vamos abrir as inscrições para o próximo ciclo aí, para quem quiser ser mentor. No dia 5 de junho a gente vai soltar as inscrições, né, para ser mentorados, e depois a gente vai soltar para os mentorados as inscrições também. Então fique atento aí às redes do Center, e faço aqui meus agradecimentos e considerações finais aí para os demais. Valeu, então. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.